A deputada federal Carla Zambelli, do PL, está presa na Itália desde a semana passada e divulgou uma carta dizendo que está sendo forte e corajosa e que nenhum ditador nos colocará de joelhos, palavras dela. A carta foi publicada em perfis de Instagram da família e do advogado de Zambelli, mas cerca de uma hora depois, a carta foi deletada das redes. A deputada também falou que mantém a fé e a cabeça erguidas e uma consciência tranquila de alguém inocente. Vale lembrar que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de junho, ele decretou a prisão da parlamentar e também estabeleceu multa diária de R$ 50 mil caso Zambelli fizesse publicações nos seus perfis nas redes ou de terceiros. A decisão de Moraes previa ainda a perda de mandato da parlamentar Zambelli, com comunicação imediata ao presidente da Câmara, Hugo Mota, como determina a Constituição. Carla, bom, ela acabou postando na rede de terceiros, né? Assim como fez o Bolsonaro, a Zambelli postou, apagou, o Flávio também postou, apagou, mas enfim, sofreu sanções. E tem sido um comportamento, né? Posta, pensa um pouquinho e apaga, como fez Flávio Bolsonaro, que acabou também ajudando a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É preciso que esses parlamentares entendam aí essas medidas cautelares e essas restrições. Não adianta você enfrentar, né, a justiça sem achar que as medidas não vão ser cumpridas. O Alexandre de Moraes, no caso do Bolsonaro, tinha avisado que se ele descumprisse as cautelares, o próximo passo seria essa prisão domiciliar, e assim o fez. A Carla Zambelli, a situação dela é um pouco diferente, ela está na Itália, ela está presa, o Brasil vai entrar aí, né, está nos trâmites de um processo de extradição. Recentemente a gente também noticiou aqui a inclusão daquele processo em relação a ela andar, ter apontado uma arma na véspera da eleição para um jornalista que era simpatizante do PT e tudo mais. E aí agora, né, ela nessa posta não posta, pode ser que tenha ainda mais algum tipo de medida em relação a essa conduta da deputada, que vai ter aqui o caso analisado aqui na comissão, aqui na Câmara dos Deputados, mas assim, de fato, ela já está condenada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E foragida na Itália, foi presa. O que as autoridades brasileiras trabalham é para extraditá-la o quanto antes, mas é um processo que, como a gente também alerta aqui, demora, né, Diego? E essa carta, Sakamoto, que a Zambelli postou nas redes, né? Ela não, a família, o advogado, e depois todos apagaram. Então, Diego, o ponto é o seguinte, eu acho que também tem um negócio que é o seguinte, a deputada Carla Zambelli, ela, apesar dela ser um símbolo, porque ela foi a segunda mais votada no estado de São Paulo, ela teve um papel fundamental, inclusive, para atrapalhar a vida de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, quando ela saiu correndo de um eleitor do Lula, atrás do eleitor do Lula, né? Saiu correndo armada, né? No bairro dos Jardins, que o Bolsonaro mesmo fala que perdeu o voto por causa dela. É um caso interessante porque é o seguinte, a gente como um todo dá atenção porque ela foi super votada, ela teve essa posição, ela teve uma posição importante na eleição. Só que ela não chega, na verdade, a tirar o sono do bolsonarismo. O bolsonarista está preocupado com outra coisa. Ela já foi abandonada pelo bolsonarismo há muito tempo. Ela acabou sendo citada, falada, discutida nos últimos tempos, porque o bolsonarismo estava querendo utilizá-la como exemplo de perseguição da justiça brasileira e tudo isso mais. Pela Carla Zambelli em si, né, o bolsonarismo não vai derramar uma lágrima, não vai, sabe, se esforçar em nome dela. Ela tá por ela. Na verdade, ela tá por ela. E ela tá por ela numa situação muito complicada. Ela vai ficar presa até o final do processo de extradição, em que ela pode ser extraditada para o Brasil para cumprir pena por aqui. Por quê? Por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça e colocado mandados de prisão e mandados de soltura falsos, com a ajuda de um hacker, né? Ponto. Ela tá para ser condenada, né? Se acho que foi a Mauro Castro Nunes Marques soltar a ação, ela tá para ser condenada por exatamente ter perseguido um eleitor do Lula com arma em punho na véspera de eleição pelas ruas de São Paulo. E ainda tem outra, depois uma ação que pode levar à perda de mandato dela, que está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ou seja, a vida da Carla Zambelli, politicamente falando, a menos que aconteça um raio, a vida da Carla Zambelli, do ponto de vista político, acabou. A vida do ponto de vista político acabou.
E eu vou ser bem claro, no que pese alguns deputados, alguns senadores falarem o nome dela, como eu falei, estão instrumentalizando e usando o caso em nome para tentar ajudar o bolsonarismo, tentar ajudar a ideia de que há uma perseguição. Mas o bolsonarismo institucional não vai derramar lágrima por Carla Zambelli. Tem alguns seguidores ainda, mas não vai derramar lágrima por Carla Zambelli, sabe? Ela já era carta fora do baralho. Então, tem um ponto que eu acho que toda essa história ensina, e por que eu tô falando isso? Porque mesmo essa ação que ela faz, ela querendo mostrar relevância, soltando uma carta, dizendo que ela está firme, que nenhum ditador colocará ela de joelhos, é o interesse do fé de verda, da informação pitoresca. Politicamente, Carla Zambelli não tem mais relevância. Esse é um ponto interessantíssimo dessa história inteira. A Carla Zambelli, ela se tornou irrelevante por conta dos erros dela, por conta das ações dela, por conta das bobagens que ela fez contra a democracia brasileira. Vamos lembrar também que ela incitou os generais para fazer algo contra a posse do Lula, contra a chegada do Lula depois da eleição, né? Mas ela fez, ou seja, contra a democracia, ela fez contra coisas que deixaram extremamente irritados o lado petista e coisas que deixaram irritados o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ela depois, ela jogou contra o bolsonarismo. É literalmente, eu acho, dá para resumir isso aqui como um epitáfio político. Eu desejo que ela tenha muitos anos de vida, mas do ponto de vista político é o epitáfio político dela, sabe? Esse tipo de coisa aqui é uma estrebuchada que ela tá dando, né, no momento em que ela vê que chegou o fim da carreira política dela, Diego. Pois é.